Amado, bem lembrado, nosso irmão terminou de falar, porque os móveis que estão aqui na secretaria já foram pagos com a sua contribuição. O computador e também a impressora também já terminou agora esse mês, foi pago também. Só falta as cadeiras. Diminuiu a pancada. Então a gente só tem a agradecer a você e vai continuar contribuindo para a gente pagar essas cadeiras, tá bom? Meus amados, abramos nossas Bíblias para a gente ler uma palavra de Deus com vocês, onde nós temos lido a leitura oficial, uma leitura bem conhecida dos irmãos, mas desde a semana atrasada estava querendo falar uma palavra de Deus baseada nesse texto aqui, até porque é fim de ano e eu venho querendo dar o conselho para vocês baseado na ideia que teve a mulher de Sunem. Então a gente quer tomar a ideia dela como alvo, como conselho para a gente iniciar o novo ano, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, somente a frase, digam comigo: vejo que passa por nós um santo homem de Deus. Vamos repetir: vejo que passa por nós um santo homem de Deus. Todos dizem? Meus amados irmãos, Sunem era uma cidade da herança do filho de Jacó, chamado Issacar, e este nome Sunem, ele do hebraico significa repouso. Talvez é porque seja uma cidade que ficava distante da capital, daquela aglomeração. Era uma cidade, posso dizer assim, como aqui quem já foi em Jundiá, é uma cidade quase dormitório. Muita gente trabalha em Maceió e sai da cidade para trabalhar e só vai fim de semana para descansar com a família e dormir. Talvez Sunem fosse uma cidade assim distante de Jerusalém, capital, e, amados irmãos, recebeu o nome hebraico repouso. E não era pouca gente que ia para Sunem, era muita gente, até porque era perto da Galileia, e Galileia era uma cidade portuária, onde ali desembarcava muita gente. E, amados irmãos, então, até porque também tinha acesso a essa cidade ao Monte Giboá e ao Monte Tabor, e por ali certamente passava muita gente, porque além de ser uma cidade perto de outra portuária, ela tinha acesso a duas montanhas que eram cidades também, e por ali passava muita gente. Passavam os mercadores, as pessoas que passavam para abastecer os supermercados, as lojas, passavam por ali. Suponho também que passavam por ali também os profetas de Baal, de Azera, de Dagon, dos deuses da época.
Mas quando essa senhora que rica, Abisaque, a sunamita, que já tinha experiência do que é ser um homem de Deus, até porque na sua adolescência ainda, ela foi contratada pelo governo da época, no reinado de Davi, para ela servir de dama de companhia do rei. Era algo de muita honra, era um cargo de muita honra e de muita confiança. E esta jovem aceitou o desafio e foi servir de dama de companhia do rei Davi na sua velhice. E vocês sabem, né, que aturar as pessoas novas já não é muito bom. E aguentar, ter que aturar, amados irmãos, um ancião que sabia puxar a espada, sabia desafiar grandes guerreiros. Vocês sabem que não era fácil, era uma pessoa que tinha muita paciência. Você quer ver isso? Vá fazer pareia com um ancião para tu ver. E amados irmãos, então ela na sua juventude ainda foi contratada para ser dama de honra, ficar ao lado, a serviço do rei. Todo o tempo não podia sair de perto dele. Então esta moça, ela teve o privilégio de conhecer de perto o que é ser um homem de Deus. Vocês sabem, amados irmãos, que é preciso ter cuidado, como teve a sunamita, para saber que todos os religiosos que passam pela gente não é homem de, e até, amado irmão, sabe que existem pessoas que eles sabem portar a pasta bem direitinho, sabe até carregar a Bíblia assim no peito, eles sabem, tem até o cajado, tem a vara, e até, amados irmãos, eles podem ser filhos de alguns sacerdotes, mas nem todos é homem de. Por que, pastor? Porque no tempo de hoje passam muitos religiosos pela gente, passam muitos, e é preciso ter cuidado, se é ou não homem de. Só para vocês terem um exemplo, Ló, ele seguiu seu tio Abraão, mas não era homem de. Esaú era irmão de Jacó, era filho de Isaque, era neto de Abraão, mas não era homem de Geazi era seguidor e discípulo de Eliseu, mas não era homem de. Por que não pensar nessa noite em Judas Iscariotes? Escute bem direitinho isso aqui. Esse homem era seguidor, discípulo e tesoureiro do ministério terreno de Jesus. Ele recebeu autoridade para curar enfermos, recebeu liberdade para pregar o evangelho, recebeu autoridade para expulsar demônio, libertar os oprimidos. Viveu, amados irmãos, os maiores milagres da vida de Jesus
este homem vivenciou. Teve, na verdade, o mais sábio e inteligente líder da história. Este homem, mas não esteve perto, viveu perto do melhor amigo. Também, para os senhores se situar melhor, esse homem teve o privilégio de ter o melhor e maior pastor de todas as épocas. Mas nem era e nem aprendeu a ser homem de Deus. Mas quando a sunamita estava, eu acho que estava debruçada na porta, talvez, da sua casa, na janela, mas o marido, porque ela era muito rica, estava certamente ou passeando, é uma questão de pensamento nosso, ou passeando lá pelo jardim da sua casa, e viu passar um homem. Via passar muitos por ali, carregando, na verdade, aquele cabo de guarda-chuva que é um cajado, carregando aquele cajado, com a vara, certamente com a bolsa. Se fosse no dia de hoje, de paletó e gravata, uma pasta de couro da melhor marca, um paletó da melhor marca, a Bíblia carregando no peito, mas ela viu que não era homem de Deus. E o tempo está assim, senhores. O tempo está assim. O tempo está se enganando muita gente, irmão. E eu, como profeta de Deus, aqui em Capela, e servo de Deus, eu tenho que dizer para você, mostrar o caminho certo. Eu vou lhe ensinar o que disse a mulher. A ideia da mulher é 5 coisas que você tem que ter para enfrentar mais um ano. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Quando Abisaque olhou aquele homem diferente, certamente coincidiu com o porte de Davi em Ezeu. Disse: não tenho dúvida, aquele homem que passa por nós aqui é um santo homem digo amém para Jesus de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, eu fiquei observando que ela não teve nenhuma dúvida quando olhou para Eliseu, porque passava muita gente por ali, amados irmãos, e ela teve a boa ideia, combinou com o seu esposo aquela boa ideia e disse: vamos fazer aqui alguma coisa para aquele homem, quando vier aqui, ele não ter que alugar a pousada do Santo Antônio, ele não ia alugar, estou parafraseando, não ia, na verdade, alugar um quartinho ali na pousada da Santa Maria. Não, senhor. Chamou o marido e disse: vamos fazer aqui um quartinho, uma obra de pedreiro, aqui em cima, no primeiro andar, num lugar ventilado, para ele, para esse homem de Deus descansar. E diz, amados irmãos, que ela disse: olha, vamos construir, vamos fazer um quarto, dê comigo um quarto, uma cama, veja, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Diga comigo 5 coisas que eu vou buscar para enfrentar o novo ano. Se Deus está falando com você, levante a mão e dê uma glória para Jesus de Nazaré. São 5 coisas, amados irmãos. Quarto, pastor, e o que é o quarto? Quarto fala do secreto. Todo crente tem que ter o seu secreto, a sua conversa secreta com Ele.
próprio Jesus quem disse: olha, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em segredo, e Ele vai te recompensar orando. Não useis de vãs repetições, como fazem aí os gentios, mas no secreto o Pai vai responder. Secreto. Um secreto, amados irmãos, porque nem tudo pode ser revelado, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser visto. É no secreto. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele formou o conselho secreto dele: Pedro, Tiago e João. Levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Só quem quer ter secreto com Jeová no próximo ano, levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Secreto. Secreto. E amados irmãos, o mistério aqui, veja, no secreto, porque eram 12 discípulos, mas só no secreto é que Deus em Cristo revelou o mistério para Pedro, Tiago e João. Por que Ele não chamou para o monte da transfiguração todo o discípulo? Só chamou quem? E João. Secreto, para poder revelar. Se tu queres ter revelação de Deus, fecha, desliga a internet, rapaz. Não é lá não. Lugar de secreto é no quarto. Meus queridos e amados irmãos, Jesus levou os 3 em secreto. Os outros nem sabia para onde ele foi. E quando chegou lá, Jesus revelou os 3 segredos. Os segredos. Primeiro, amados irmãos, o segredo que Jesus revelou para os 3 discípulos, ele revelou, amados irmãos, exatamente a sua glória. Jesus se transformou, a natureza humana recebeu uma luz forte que se transfigurou. Os discípulos ficaram pasmados quando viram Jesus transfigurado, de maneira, amados irmãos, que de repente ele já estava pasmo. Aparece um outro também transfigurado, aparece Elias. Menos ele ainda não se tocou, aparece o outro, Moisés. Por que, pastor? Porque na época era um mistério, irmão. Tanto a morte de Elias, como a morte de Moisés, como, veja, o arrebatamento de Elias para aquela época. Se você vê no texto de Judas, diz que até Satanás foi brigar com o anjo Gabriel para saber onde estava o corpo de Moisés. Porque é um mistério. Mas só para os 3 discípulos ter certeza de que Moisés, né, porque o corpo dele lá no monte, quando ele morreu, a Bíblia diz que Deus fez a sepultura dele, sepultou ele lá e sumiu, ninguém nunca achou. E o que foi que houve, pastor? Satanás queria o corpo dele para fazer idolatria, para fazer aquilo que na verdade, amados irmãos, atrapalha o evangelho. Por isso Deus escondeu a sepultura dele. Mas quando foi no monte da transfiguração, Deus traz em Cristo, traz exatamente Moisés e diz: está aqui o meu servo Moisés. Arrebatamento de Elias era outro mistério, porque ele é questionado. Por quê? Desde até hoje, escuta aqui por favor, tem alguns tolos, teólogos, que estiver me ouvindo, vai ter que engolir essa, né? Ficam querendo saber o que aconteceu com a roupa de Elias.
Meu irmão, não foi que houve o corpo dele que caiu lá. Meu amigo, se preocupa com essa besteira não, se preocupe com você, para ser arrebatado também. Amém? Digo amém para Jesus de Nazaré. De maneira, amados irmãos, veja aqui, quando Elias na verdade foi tomado, aí Eliseu, quando ele volta e passa o Jordão, vocês sabem muito bem da história, que todos aqueles alunos de profeta ficaram incrédulos e foi procurar por muitos dias nas montanhas aonde estava o Deus de Elias, onde estava o Espírito de Elias. Como pairava essa dúvida na sociedade da época? Aí Jesus, aqui Pedro, Tiago e João, eu vou acabar com essa dúvida aqui. Vou chamar vocês três e vou levar vocês lá no meu secreto, lá no monte. Ou mandava sombra decamassera. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. E meus queridos e amados irmãos, se você quer ter um ano de vitória, um ano de segredo com Deus, entra no secreto do teu quarto. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Ora o Pai em secreto, e em segredo Ele vai te dizer, revelar as coisas, irmãos. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Segunda mulher disse: vamos fazer uma cama para o profeta. Ora, senhores, cama que fala de intimidade. De intimidade fala a cama, amados irmãos. É o lugar aonde você se descobre. É o lugar aonde você tira a capa. É o lugar onde você fica despido. É o lugar onde você fica a sós, como Elias ficou sempre a sós com Deus, como Moisés sempre ficou a sós com Deus, como Eliseu sempre ficou a sós com Deus, como Jacó, veja, ficou a sós com Deus. Diz a Bíblia que ele fez passar a família, fez passar o gado, fez passar a riqueza e foi para o val de Jaboque para ficar a sós com Jeová. Cama da intimidade, amados irmãos. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Intimidade com Deus. Não é aquela intimidade, veja, da atualidade que alguém diz, chama Jesus de cara, o cara lá de cima, cara, oi você. Não é assim não, meu querido. Essa intimidade é sua aqui entre você e seu colega. A intimidade com Jesus é diferente. É diferente, amados irmãos. Você vai encontrar muitas pessoas que tiveram muita intimidade. Daqui a pouco eu estarei falando para vocês, amados irmãos. Mas não dá para a gente esconder nada dele, porque ele sabe tudo. Por isso que eu tenho que ter intimidade com ele. Digo amém para Jesus de Nazaré. Se vocês verem aí, amados irmãos, no Salmo 139, aí o salmista disse: graças te dou, porque de um modo assombrado e maravilhoso tu me formaste. As tuas mãos são maravilhosas e admiráveis. Ele disse, amados irmãos, e os meus ossos não te foram encobertos, quando ainda no secreto fui formado e entretecido no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo. O salmista tinha razão, que não podia esconder nada dele. Sim, porque ele sabe ver tudo. Olhe para cá, por favor. Ele é o que chama aquilo que não existia e passa a existir como se fosse. É aquele que ele vê o fim antes do começo. Ele é o Todo-Poderoso.
seja íntimo dele, que ele vai parar uma sobre. Ah, queridos e amados irmãos, o salmista sabia ficar íntimo com ele. Se vocês observarem no Salmo 25, versículo 14, o salmista disse: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber a sua aliança. Ora, amados irmãos, quem é íntimo dele, fica sabendo das coisas. Antes que aconteça, o profeta disse: Deus não fará coisa alguma na terra, sem que primeiro não revele aos seus santos, aos seus profetas. E se tiver profeta aqui, levante a mão e adore a Jesus Cristo de Nazaré. A mulher disse: vamos fazer para ele uma mesa. Mesa fala de comunhão. E na tradução, amados irmãos, veja do grego, koinonia, significa compartilhar, participar, companheirismo, ter tudo em comum. Onde existir a mesa da comunhão, fique certo que o individualismo vai ficar bem distante. Fique certo que o egocentrismo vai ficar bem distante. Não tem lugar para quem tem comunhão. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. É nítido isso aqui, amados irmãos. O Senhor Jesus tinha, na verdade, comunhão com todos os seus discípulos. Mas Pedro, Tiago e João era diferente, irmão. A comunhão era grande entre eles, de maneira que Jesus fez uma coisa que, amados irmãos, não teve nenhum dos profetas do passado. A comunhão que tinha Jesus com João era tão grande. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse, olhou lá da cruz, olhou para Pedro, para João, e disse: João, eis aí a tua mãe. Ele entregou a bendita Virgem Maria para João tomar conta dela. Certamente nessa época, acredito que ela já estava viúva. Por isso que ele entregou ao seu primo. De maneira, amados irmãos, veja como é tão grande, que ele deu a liberdade para João fazer isso no peito dele. Agora olhe para cá, por favor. Foi o único dos homens aqui dos viventes aqui na terra, que ouviu as batidas do coração de Jesus. Foi o único. Ninguém mais ouviu. Aí o Senhor se agradou tanto dele na comunhão, que, amados irmãos, o Senhor pegou ele e fez toda a revelação do Apocalipse. Revelou tudo como seriam os últimos dias. Somente por causa da comunhão. Digo amém para o Senhor nessa noite. A mesa da comunhão, amados irmãos, veja, nos inspira a confiar, a compartilhar os propósitos, os projetos naquele a quem temos comunhão com Ele. Digo amém para o Senhor nessa noite. Ora, senhora, a mulher disse: vamos fazer também, colocar também um candeeiro. E vocês sabem que candeeiro fala do testemunho pessoal. O Senhor Jesus disse: não se acende uma candeia e a coloca debaixo do velador, antes coloca em cima do alqueire, para que venha dar luz a todos que estão dentro de casa. De maneira, amados irmãos, veja que a comunhão, ou seja, é o candeeiro, o testemunho pessoal, tanto vale para os de dentro de casa,
para os que estão de fora de casa. E meus queridos e amados irmãos, que Deus nos ajude, porque ter testemunho pessoal é algo que estremece até o inferno. Um dia, amados irmãos, Satanás compareceu. Aliás, ele, como não sei, ele entrou quando os filhos anjos foram se apresentar ao Senhor, e o Senhor disse: de onde tu vem? Ele disse: de passear e rodear pela terra. Aí o Senhor deu um testemunho desde do patriarca Jó e disse: tu viste o meu servo? Que testemunho! Um homem temente, reto, um homem reto, temente a Deus, que se desvia de todo mal. Para vocês terem uma ideia, amados irmãos, é que quanto mais o testemunho ele é santo, maior é a carga da prova. Pode ficar certo, amados irmãos, maior é a carga da prova. Porque quem deu testemunho aqui não foi outro homem, foi o próprio Deus quem disse. E quando na verdade, veja, Jó, ele veio se queixar de Deus, ele disse: Jó, te cinge como homem, Jó, mãe, te cinge como homem, Jó. Não dá você, Jó, quando eu dabacia na baloba camanaia. Levanta a mão para o céu por alguns minutos, sim, porque é o último domingo deste ano. Levanta a mão para o céu, fecha seus olhos, por alguns minutos eu quero ver você adorar o Senhor, porque eu sinto que a presença dele está aqui. Eu sinto que ele está falando para você, está lhe orientando para você enfrentar mais 360 dias. Pode ser de guerra ou de luta, mas se você tomar os conselhos aqui da mulher de Sunem, você vai marchar, vai triunfar, vai cantar bacana da Xandarábia e vai sair vitorioso, porque Jeová é ele quem vai dar condição para você pelejar. Glória ao Senhor, que vive e reina para sempre. Tenha testemunho, receba na verdade, amados irmãos, carga para você sair daqui cheio da glória e da presença dele. Glória ao Senhor, que vive e reina para sempre. A mulher disse ao marido: vamos colocar também aqui, porque de tantas provas, de tantas dificuldades, vem o quarto aí vem do secreto, vem a cama da intimidade, vem aí a mesa da comunhão, vem o candeeiro do testemunho, mas agora tem que colocar alguma coisa diferente. Vamos colocar uma cadeira para ele sentar. Ah, amados irmãos, cadeira fala de destaque, cadeira fala de posição, e só senta na cadeira quem passou pelos 4 estágios. Levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Você quer sentar na cadeira? Vá para o quarto do secreto. Glória ao Senhor, que vive e reina para sempre. Vá para a cama da intimidade com ele, vá para a mesa da comunhão, acenda o seu candeeiro do testemunho e fique certo que lá na frente a cadeira está reservada para você. Alguém que nessa noite deseja aceitar Jesus como Salvador? Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus. Ele salva, cura, batiza e faz maravilha e fala com o seu povo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha, eu quero orar por você. Tem alguém? Fiquemos de pé, amados irmãos, e irmãos, agradecer a Deus, em nome de Jesus, com o nosso irmão Erinaldo. Quantos dizem amém? Graças a Deus por essa boa mensagem. Querido Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui na sua casa, na sua presença, e desta feita, Senhor, no último domingo deste ano. Deus,
Nós te agradecemos por ter nos dado de sua graça, nos ter guardado, nos fortalecido, e aqui estamos cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Pai, te louvamos, Senhor, pelos louvores que foram entoados nesta noite, pelas mensagens que foram expressas através do louvor. Pai querido, e pela tua palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma. Nos ajude a permanecermos confiando em Ti, sabendo que o Senhor sempre tem uma bênção reservada para aqueles que fazem a Sua vontade. Pai querido e santo, e agora, Senhor, também te pedimos em prol daqueles que se encontram enfermos, restaure a saúde de cada um, Senhor, para a glória do Seu nome. E agora nos leve em paz, nos dê uma noite feliz na Sua presença e um novo amanhecer. Assim, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abramos nossas mãos, acredito que foi a última doutrina do ano aqui, amém? Certamente sexta-feira tem mais, venham sexta-feira, aliás, terça para o culto da virada e sexta para o culto do ensino, amém? Abramos nossas mãos, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos dizem. Amém. Deus abençoe a todos, até terça.